Os 10 maiores jogadores da história do Vasco da Gama. Fundado em 1898, o Vasco da Gama se destaca como um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano, com mais de 125 anos de história, repletos de lutas e conquistas. Diversos jogadores talentosos tiveram a honra de vestir a camisa cruz-maltina, deixando sua marca em São Januário. É importante destacar que a tarefa não foi nada fácil, pois cada torcedor possui um carinho especial por cada atleta que passou pelo clube. Vamos à lista dos 10 maiores jogadores da história do Vasco, hein? Décimo lugar, Danilo Alvim. Iniciando a nossa lista, temos um jogador que fez parte de um dos momentos mais encantadores da história do Vasco. Danilo Alvim era volante titular absoluto do famoso Expresso da Vitória, apelido dado ao Vasco nos anos 40, muito por conta da força do time. O volante chegou ao clube carioca em 1946, quando tinha 26 anos e vivia o auge da sua carreira. Apelidado carinhosamente de Príncipe, pela sua categoria dentro do campo, Danilo Alvim permaneceu no clube até 1954. Ao todo, Alvim disputou 305 jogos, balançando a rede em 65 oportunidades, tendo um ótimo desempenho para um jogador da sua posição, dividindo o protagonismo ao lado de grandes nomes da história do clube. O volante participou da conquista de 4 títulos estaduais em 9º lugar. Mauro Galvão. Descendo um pouco no gramado, temos o primeiro zagueiro da nossa lista, Mauro Geraldo Galvão, ou apenas Mauro Galvão. É um dos grandes símbolos do time do Vasco na década de 90. Período em que o clube alcançou enormes conquistas, o zagueiro chegou ao clube carioca, mas para o fim da sua carreira. Em 1997, logo após ter sido campeão do Campeonato Brasileiro de 1996, com o Grêmio, permaneceu no Rio de Janeiro por 3 anos e alcançou o auge, mesmo já próximo de se aposentar. Logo no seu primeiro ano, vestindo a camisa do Vasco da Gama, Mauro Galvão voltou a ser campeão nacional, liderando a zaga do time vascaíno e jogando ao lado do jovem Odivan, que também havia acabado de chegar. Ele foi importantíssimo na conquista. No ano seguinte, em 1998, veio a principal conquista da sua carreira, e dessa vez, usando a faixa de capitão. Naquele ano, o Vasco da Gama se sagrou campeão da Libertadores da América, batendo o Barcelona de Guayaquil na final. Além de ser o responsável por erguer a Taça Libertadores, Mauro Galvão também participou de outras conquistas importantes do Vasco, como o Brasileiro e a Mercosul de 2000, o Carioca de 1998 e o Rio-São Paulo de 1999. Ao todo, disputou 88 partidas com a camisa do clube. Em 8º lugar, Felipe, mais um jogador importantíssimo do Vasco da Gama na década de 90. Felipe é considerado por muitos o maior lateral esquerdo da história do clube, notado por grande categoria e habilidade com a perna esquerda. Felipe teve 2 passagens pelo Vasco, e as 2 com títulos na bagagem. A primeira, certamente foi a mais vencedora. Foi o lateral esquerdo titular dos seguintes títulos: Campeonato Brasileiro 1997 e 2000, Copa Libertadores da América 1998, Campeonato Carioca 1998, Copa Rio-São Paulo 1999 e Mercosul 2000. Após um longo período, longe de São Januário, Felipe retornou ao Vasco em 2010. Nessa passagem, atuou a maioria do tempo no meio de campo, inclusive na conquista do título da Copa do Brasil de 2011. No total, Felipe entrou em campo com a camisa do Vasco em 358 jogos, somando as 2 passagens. Em 7º lugar, Barbosa, primeiro e único goleiro da nossa lista. Barbosa era o arqueiro titular do famoso Expresso da Vitória, que encantou o futebol brasileiro na década de 40. Barbosa chegou ao Vasco em 1945 e por lá permaneceu até 1955. Em sua primeira passagem, posteriormente retornou ao clube em 1958 e ficou até 1962 em São Januário, goleiro titular absoluto do Expresso da Vitória. Barbosa foi convocado para a Copa do Mundo de 1950, e foi lá que o atleta ficou marcado, mas de forma negativa, atuando debaixo das traves do gol brasileiro. Barbosa acabou falhando no gol decisivo da Copa, na final da competição diante do Uruguai, no famoso Maracanazo. Essa falha o acompanhou pelo restante da sua vida, mas é indiscutível que ele é um dos maiores nomes da história do Vasco. Vestindo a camisa do Cruz Maltino, Barbosa entrou em campo em 485 partidas,
sendo o quinto jogador com mais atuações pelo clube. Além disso, foi decisivo nas conquistas de 6 títulos estaduais e da Copa São Paulo de 1958. Em sexto lugar, Bellini, mais um zagueiro da nossa lista. Bellini tem uma história marcante e importantíssima para o Vasco da Gama, o defensor. Chegou ao clube em 1952, com apenas 22 anos, em um período de reconstrução para o Vasco, que sofreu o desmanche do time do Expresso da Vitória. Apesar das condições adversas, Bellini conseguiu mostrar todo o seu potencial, alcançando inclusive a titularidade do Brasil na Copa do Mundo de 1958, torneio que marcou o primeiro título da seleção brasileira em Copas. Pelo Vasco, Bellini atuou em mais de 430 partidas, sendo o 10º jogador em números de jogos vestindo a camisa do clube. Além disso, ajudou a equipe nas conquistas de 3 campeonatos carioca, além do título da Copa São Paulo 1958. Em quinto lugar, Edmundo. Chegando ao ataque, temos ele, o animal. Edmundo Alves de Souza Neto, ou apenas Edmundo, foi certamente um dos nomes mais marcantes da história do Vasco, e também um dos melhores jogadores do clube em todos os tempos. Cria da base vascaína, Edmundo permaneceu pouco tempo em São Januário, na sua primeira passagem, mas retornou em outras 4 oportunidades, totalizando 5 passagens pelo clube, polêmico, mas sempre decisivo. O talentoso atacante começou e encerrou a carreira no Vasco da Gama. No total, atuou em mais de 200 partidas, balançando as redes em 138 oportunidades. Edmundo participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 1997, sendo protagonista dentro de campo. Capitão do Gigante da Colina, o atacante foi o artilheiro da Série A, com 29 gols. Em quarto lugar, Ademir Menezes, mais um saudoso nome da nossa lista. Ademir Menezes é o primeiro grande ídolo do clube, e também o principal nome do Expresso da Vitória dos anos 40, é considerado por muitos o maior jogador do clube antes da chegada de Roberto Dinamite. Habilidoso, categórico e decisivo, Ademir encantou o futebol brasileiro na década de 40, atuando pelo Vasco em 2 oportunidades. A primeira, de 1942 até 1945, foi menos expressiva, com apenas a conquista do Campeonato Carioca em 1945 na bagagem. Depois de atuar 3 anos no Fluminense, retornou em 1948 e se tornou o principal nome do time rapidamente. Com ele em campo, o Vasco voltou a conquistar o Campeonato Carioca em mais 3 oportunidades. Grandes atuações durante o período em que esteve em São Januário o credenciaram para disputar a Copa do Mundo de 1950, torneio em que foi titular absoluto e artilheiro da competição, com 9 gols marcados pelo Vasco. Totalizou 429 partidas disputadas e marcou 301 gols, terceiro maior artilheiro da história do clube. Em terceiro lugar, Juninho Pernambucano, maior meio-campista da história do Vasco, ao menos em idolatria da torcida. Juninho Pernambucano marcou época na década de 90, vestindo a camisa alvinegra do clube carioca. O meia chegou ainda muito jovem em São Januário. Com apenas 20 anos, em 1995, na sua primeira passagem permaneceu até 2001 e foi, possivelmente, o principal nome do clube durante esse período. Juninho era o maestro que regia o time que conquistou o maior título da história do Vasco, a Libertadores de 1998. Além disso, participou ativamente das conquistas do Campeonato Carioca, 1998, Campeonato Brasileiro 1997 e 2000, Copa Rio-São Paulo 1999 e Mercosul 2000. Juninho também retornou à equipe em mais 2 oportunidades. Já no final da sua trajetória, uma dessas, em 2013, encerrou a carreira vestindo a camisa Cruz Maltina, notado pelos seus incríveis gols de falta. Juninho é inclusive um dos maiores batedores de falta da história do Brasil e do mundo. No total, Juninho vestiu a camisa do Vasco em 393 oportunidades e marcou 76 gols. Em segundo lugar, Romário. O nosso segundo lugar é uma questão de talento, mas também de importância e idolatria. Dentro do campo, Romário foi, provavelmente, o melhor jogador que já atuou vestindo a camisa do Vasco. Revelado em São Januário, Romário estreou pelo clube em 1985. Mesmo ainda muito jovem, mostrou logo cedo do que era capaz. Na sua primeira passagem, que durou até 1988, marcou 139 gols e conquistou o bicampeonato Carioca 1987 e 1988, após deixar o Cruz Maltino para atuar na Europa e, posteriormente,
Em outros clubes brasileiros, Romário voltou pela primeira vez ao Vasco em 2000, para viver seu melhor momento no Brasil. Nesse período, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Mercosul, ambos, em 2000, sendo inclusive artilheiro do Campeonato Sul-Americano. Depois de sair novamente do Vasco, Romário retornou a São Januário em mais 2 oportunidades. A mais marcante foi em 2007, quando o baixinho marcou, de pênalti, seu 1000º gol da carreira, momento que foi eternizado na história do Vasco, e principalmente do próprio atacante, segundo maior artilheiro do Vasco. Romário balançou a rede 326 vezes, em 406 partidas pelo Gigante da Colina. Em primeiro lugar, Roberto, fechando nossa lista com chave de ouro, com Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Mais uma cria, da base vascaína. O lendário atacante é disparado o maior artilheiro do clube carioca, com mais de 700 gols marcados, além do enorme faro de artilheiro que marcou a carreira de Dinamite em São Januário. O poder de decisão também foi fundamental para a conquista de diversos títulos. Entre eles o Campeonato Brasileiro de 1974, primeiro da história do Gigante da Colina. Roberto Dinamite também foi protagonista nas conquistas dos campeonatos cariocas. Mundialmente conhecido dentro das 4 linhas do gramado, o ídolo cruzmaltino também deixou seu nome gravado na história do Barcelona. Embora Dinamite tenha manchado um pouco sua idolatria devido a uma gestão desastrosa na presidência do Vasco da Gama, que resultou em 2 rebaixamentos, a história do atacante dentro de campo ainda fala mais alto, e por isso a primeira colocação é merecedora. E aí, torcedor vascaíno, o que achou dessa lista? Quem ficou faltando? Comenta. Quem deveria estar na lista? Deixa o like, por favor.